Fala pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Gustavo Invest. Hoje o tema do vídeo é sobre como ganhar R$ 1.000 por mês com 4 ações. Então eu vou mostrar para vocês uma carteira que seja capaz de gerar dividendos mensais no valor de R$ 1.000 por mês com 4 ações, tá? E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar mais 4 ações que vocês podem utilizar para complementar essa carteira. Então, antes da gente ir para o vídeo, vou pedir para você que está assistindo deixar um like, um comentário, não esquecer de compartilhar o vídeo e principalmente de se inscrever no canal. Isso ajuda muito e faz muita diferença. Então, conto com o seu apoio. Antes da gente ir para o vídeo, então vou pedir para o editor colocar aqui nosso disclaimer padrão. Então, nada do que eu recomendar aqui é recomendação de compra ou de venda, nada do que eu falar é recomendação de qualquer coisa. O único objetivo é que vocês realmente aprendam a montar uma carteira de dividendos, a poder viver de renda, né, e como poder fazer essa escolha. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar os ativos, é quais foram, né, os critérios para a escolha de cada um desses ativos. Então, a primeira coisa, gente, eu estou olhando empresas que sejam lucrativas. Lucrativas no último ano, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Ou seja, empresas que geram resultados positivos. Além disso, eu estou olhando empresas que tenham resultados crescentes no médio e longo prazo. Então, não adianta a empresa ter um lucro excepcional no ano passado ou nesse ano, sendo que na média ela não cresce. Então, eu preciso de empresas que no longo e médio prazo cresçam. Não significa, gente, que vai ser em linha reta, que daqui a 5, 10 anos ela vai crescer ano após ano. Não é isso que eu estou dizendo. Vai ter altos e baixos como todo e qualquer negócio. O que isso significa é que no médio prazo ela vai crescer acima da inflação e vai conseguir me gerar um bom retorno. E também, por fim, a escolha ela passa por setores perenes, ou seja, setores que vão estar aqui daqui a 20, 30, 50 anos, ou seja, setores que a gente vai continuar utilizando. Não estou dizendo que essas ações vão estar daqui a 4 ou daqui a 5, 10, 15, 20 anos, mas estou dizendo que esses setores vão estar. Então, não se apeguem aos ativos em si. Hoje eles são bons ativos, mas é sempre importante que a gente estude e mantenha a análise desses ativos para garantir que a gente esteja escolhendo boas e principalmente as melhores ações. Então vamos lá, gente. Então a primeira coisa, aqui eu fiz uma tabelinha com essas 4 ações. Então, primeira coisa, a gente tem então Bradesco como o primeiro ativo escolhido. Aqui eu tenho o ativo e a data de pagamento. Então, o Bradesco ele costuma pagar em janeiro, abril, julho e outubro. Então, você pode ver que essas são as principais datas de pagamento do banco. Importante, ele também faz pagamentos mensais no valor de 1 centavo, mas eu não considerei isso, tá bom? Eu considerei somente esses pagamentos de maior valor. Importante reforçar também que aqui eu estou considerando que esse dividendo que está sendo pago, ele vai ser reajustado pela inflação, porque lembra lá em cima que a gente colocou esse investimento que a gente está procurando, essa ação que a gente está procurando, é uma ação que cresça, que reinvista e que no médio a longo prazo consiga reajustar o lucro e o dividendo. A outra ação que eu coloquei foi Klabin 4. Vocês podem ver que ela paga um pouco menos de dividendo, mas é porque ela também é um pouco mais barata. Então ela paga 5 centavos de dividendo por cotação, tá? Por ação, no caso. Então ela paga em março, maio, agosto e novembro. Para Banco do Brasil, vocês podem ver que eu coloquei um asterisco, porque Banco do Brasil ele paga no final de fevereiro, começo de março. Então eu unifiquei esses dividendos para que fossem todos no mês de março, tá? Então março, junho, setembro e dezembro. Mesma coisa para junho e setembro, tá? O Banco do Brasil paga um pouco no final de agosto, mas eu coloquei o dividendo para ser recebido, vamos dizer assim, utilizado pelo investidor em setembro. E por fim, BB Seguridade com R$ 1,90 em fevereiro, R$ 1,90 em agosto. Vocês podem ver que é um mês que tem duplicidade, vamos dizer assim, né? Agosto e março são os 2 meses em que a gente tem as duas ações pagando dividendos. Então aqui, gente, é fundamental uma coisa. A gente tem que olhar muito para os setores que a gente está investindo. Então aqui eu estou falando de um banco, aqui
eu estou falando de uma empresa de commodity, que no caso é a celulose, mas ela trabalha muito com embalagem, então é um setor, vamos dizer assim, perene, que cresce no médio e longo prazo. Aqui eu também estou falando de um banco, mas aqui eu falo de um banco mais voltado para o agronegócio e para o crédito pessoal consignado, então ele é um banco que ele vai passar pelas flutuações, é natural, como ele está passando um momento de dificuldade agora. Vou deixar no card para vocês um vídeo, uma análise que eu fiz sobre Banco do Brasil, para vocês entenderem o cenário atual e se prepararem para quando houver uma oportunidade no Banco do Brasil. Talvez hoje exista uma oportunidade de compra para quem mira receber dividendos no médio a longo prazo. Lembra disso, a gente pensa sempre no médio a longo prazo. Nunca pense na semana que vem, no ano que vem. Não, gente, é um plano de aposentadoria de 5, 10, 15, 30 anos, tá? E a gente tem a BBSE, que é a seguradora do Banco do Brasil. E aí, seguradora, aqui. E aí, o que você pode estar se pensando? Pô, eu tenho o Banco do Brasil e tenho a seguradora do Banco do Brasil. Será que eu não tenho uma dupla exposição aqui? E aí aqui a gente tem que entender uma coisa. A seguradora do Banco do Brasil, ela hoje representa um lucro anual de 9 bi e o banco tem um terço disso, ou seja, você vai ter os seus 6 bi, enquanto o banco vai estar lucrando os seus 20 bilhões de reais. Então ele representa seus 30% do resultado do banco, no final das contas. Mas eles são segmentos completamente diferentes. Então a seguradora, ele é um resultado muito mais perene e previsível, porque ela emite o seguro para talvez ter que pagar o cara depois. Então ela recebe pelo dinheiro, deixa ele investido na Selic, vai receber nos juros e depois, se tiver o sinistro, ela vai lá e paga. Enquanto o banco é diferente, gente. O banco, ele empresta o dinheiro para a pessoa e talvez ele recebe depois. Então são, vamos dizer assim, são negócios diferentes que correm riscos diferentes. Por isso que eu coloquei os dois aqui. Tá? E também porque eu precisava de uma empresa para complementar aqui em fevereiro e em aqui setembro, que eram meses um pouco mais difíceis de receber renda, mas a proposta é ter renda mensal com essas 4 ações. Então, dito isso, aqui embaixo a gente vai para a tabelinha. Então, foquem aqui na parte de R$ 500. Então, se eu quiser receber R$ 500 por mês de dividendo, Gustavo, quantas ações de Bradesco eu tenho que ter? Quantas ações de Klabin eu tenho que ter? De Banco do Brasil e de BB Seguridade. Então, aqui eu vou ter que ter 1.800 ações de Bradesco. Então, eu pego os R$ 500 e divido por quanto ele vai pagar de dividendo em janeiro. Então, como ele paga uma vez em cada período, ele já está me assegurando R$ 1.000 de renda, R$ 500, desculpa, por mês nesse sentido. Então eu teria que ter R$ 1.000 em Bradesco, 40 mil em Klabin, 24 em Banco do Brasil e 9 mil em BB Seguridade. Ou seja, com R$ 100.000 por mês hoje, eu já consigo gerar R$ 500 de renda mensal, tá? Com essas ações. Importante, gente, esse aqui, ele é só o dividendo. Existe toda a parte do lucro que não está sendo distribuída pela empresa, né? E que a gente tem que olhar isso também. Não só o dividendo, não só o lucro que não está sendo distribuído, como o crescimento que a empresa vai ter. Então, quando a gente fala, mas a renda fixa está me pagando 15%, você está me falando para eu investir em ações para ganhar só 6%? Não, você está ganhando 6% de dividendo, mais um crescimento de 6, 8% em linha com, que é a inflação, mais 2%, né? Então, você vai ter 6% de dividendo, mais 6 a 8% de crescimento dos lucros, e você tem uma outra parte que vai ser reinvestida, né? Que geralmente é de 30 a 50% dos lucros, né? Que vai ser reinvestida na ação, que vai garantir esse crescimento que eu estou te falando. Então, pensando em R$ 500 por mês, você precisaria ter 102 mil, essa proporção de cada uma das ações. Pensando em R$ 1.000 por mês, a gente vê que você tem que ter, então, 3.700 ações de Bradesco, 22 mil ações de Klabin, 2.000 ações de Banco do Brasil e 500 ações de BB Seguridade neste valor. E aí aqui vai de 500, 1.000, 2.000 e até R$ 5.000 por mês. E aqui você teria que ter R$ 1.000.000. E aí aqui eu vou fazer uma conta muito importante, gente. Lembra que eu falei para vocês, Gustavo, quero viver de renda, quero ganhar dividendos. Quanto que eu posso sacar do meu patrimônio? Eu posso sacar até 4% do meu patrimônio. Então, se eu pegar 5 mil e multiplicar por 12, então eu estou falando que eu quero ter uma renda anual de 60 mil. Se eu pegar 60 mil e dividir por 1.025.000, então eu estou falando que hoje eu teria que ter
eu estaria utilizando, né, 5,8% do meu patrimônio e o ideal é 4%. Então aqui, gente, é uma ideia de que você já consegue viver com 1.000.000, né? Com 5.000, você já consegue receber 5.000 reais de dividendos. Mas o ideal é que você tenha um pouco mais de folga para que você não tenha uma dor de barriga. E aí, gente, última coisa que eu vou falar aqui para vocês antes de mostrar mais 4 ações. Qual que é o risco que vocês correm aqui de ter só 4 ações? Imagina que em algum momento o Bradesco vai lá e não paga o dividendo dele em janeiro, por algum motivo que ele tenha, o lucro cai, se tem alguma pontualidade. Peraí, você não vai ter a sua renda de janeiro, o que, que você vai fazer? Por acaso você não vai comer em janeiro? Não vai ter que comprar roupa em janeiro? Não vai ter que pagar a escola, plano de saúde? Então, quando eu falo de 4 ações, gente, aqui é para que vocês tenham uma noção de que é possível e de como dá para montar já hoje uma carteira de 4 ações. Você não precisa pensar em 500 reais de dividendo. Pô, pensa em 50. 50 reais por mês, preciso de 10 mil. Vai juntando. 500 reais por mês. Vai lá, juntando mês a mês, em um ano você já vai ter seus 6,5, 7.000 com juros. Então, gente, é possível. Só precisa caminhar, só precisa começar a construir vamos dizer, este processo aqui de receber dividendos, porque depois que vocês começam, se torna uma bola de neve. E aí, por fim, gente, para quem ficou até o final, eu vou mostrar 8 ações que vocês podem ter para receber dividendos mensais. Então, aqui eu tenho a CEMIG, empresa do setor elétrico, ela paga 2 vezes ao ano, em junho, em dezembro. Então, para você que quer ter um 13º, gente, CEMIG é um investimento que você precisa ter. Ela vai te dar esse dividendo em dezembro. Klabin, que a gente já falou. Eu tenho Itaú, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre como analisar ações fundamentalistas, né? Como eu analiso indicadores fundamentalistas, e aí eu falo muito de Itaú. Vou deixar aqui no card também para vocês assistirem. Ele paga em março e agosto, então vocês estão vendo, ó. Repete, eu tenho mais uma empresa para me garantir dividendo. Eu tenho a Caixa Seguridade, que eu também já falei no primeiro vídeo do canal, é a seguradora da Caixa. Ela paga em janeiro, maio, agosto e novembro. Então vocês podem ver, aqui eu tenho uma possibilidade de fazer o reinvestimento de dividendo. Então eu pego com o dividendo de janeiro, compro mais ações da BB Seguridade que vai me pagar dividendo em março e eu vou retroalimentando essa bola de neve. BB Seguridade que eu já falei, eu tenho o Bradesco que a gente já falou, o Banco do Brasil também que a gente já falou e por fim eu tenho a Porto Seguro que ela paga principalmente em abril e novembro. Então, digamos que você consegue montar a sua primeira parcela e a segunda parcela do 13º com essas duas empresas. Eu pego o Porto Seguro para novembro, junto com a Caixa, né? E pego a CEMIG junto com o Banco do Brasil para dezembro. Então eu vou ter um 13º com a minha renda gerada em ações, tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso. Mostrar para vocês um pouco de como receber dividendos mensais, como não é difícil, como são ações simples que você pode comprar, que são boas empresas perenes, que crescem e que vão crescer esse lucro, esse dividendo mês a mês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de deixar o seu comentário, deixar um like, compartilhar o vídeo, que isso faz muita diferença e principalmente se inscrevam no canal, por favor. Eu tenho a meta de atingir 400 inscritos no canal, então preciso muito da ajuda de vocês. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de deixar o seu like. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.